Bom dia. O nosso grupo vai falar sobre a diversidade de aves. O grupo é composto por eu, José Clebson, Ketna Andra, Luiz Felipe, Mike Eduardo, Maria Clara e Rafael Vitor. O Brasil, ele é o terceiro maior país em diversidade de aves, né? Ele fica atrás apenas da Colômbia e do Peru. Abriga aproximadamente 1.800 espécies, sendo 143 migratórias. Aqui está listado algumas ordens de aves, que são os anseriformes, apodiformes, coraciformes, psittaciformes, falconiformes, accipitriforme, estrigiforme e os galiformes. Eu vou falar um pouco sobre os galiformes. Os galiformes são aves de pequeno a médio porte, pesando entre cerca de 250 gramas a 10 quilos. São robustos e com asas pequenas arredondadas. A sua plumagem é bastante variada, podendo ser baixa ou muito colorida. Muitas espécies apresentam ornamentação na cabeça, que pode incluir papos e cristas coloridas. O tamanho e tipo de cauda é também bastante diverso no grupo. Varia entre quase inexistente a cerca de 1 metro de comprimento, que é o caso do pavão. Os galiformes são aves onívoros que se alimentam de pequenos invertebrados e material vegetal. Para o homem, as espécies chamadas galináceas de enorme importância como fonte de carne e ovos para o consumo humano. São exemplos de galiformes: galinha em geral, caipira e capoeira, perus, fazões, codornas e mutum. A importância agropecuária dos galiformes. A galinha, por exemplo, tem uma enorme importância para o ser humano, sendo o animal doméstico mais difundido e abundante do planeta, e uma das fontes de proteína mais baratas, né? Além de sua carne, as galinhas fornecem os ovos e também fornecem as penas. Também são utilizadas nas indústrias. As galinhas são uma importante fonte de alimento há muito tempo e também fornecem o esterco, que é usado na agricultura. Dando continuidade, Psittaciformes é outra ordem de aves que inclui mais de 360 espécies, que vem das famílias Psittacidae, Strigopidae e Cacatuidae. O grupo inclui aves muito populares e conhecidas, como, por exemplo, os papagaios, periquitos, araras, maracanãs, tuins, jandaias, caturritas e caturras. De uma forma geral, os psittaciformes caracterizam-se por terem 2 dos seus dedos voltados para a frente e 2 para trás. Diferentemente da maioria das outras espécies de aves, que têm 3 dedos voltados para a frente e 1 para trás, são dotados de inteligência. E essa inteligência ela é superior à maioria das outras espécies de aves, que tem pelo bico encurvado, com a mandíbula superior recurvada sobre a inferior. Essa forma de bico é uma adaptação à alimentação à base de sementes e frutos. Estas aves elas são normalmente muito coloridas e algumas delas são capazes de reproduzir diversos sons. Eles têm distribuição geográfica vasta, ocupando as regiões quentes e temperadas de todos os continentes. Na maior da biodiversidade desses grupos, eles encontram-se na Oceânia, América Central e América do Sul. Tá aí uma ave de suma importância, que é o periquito. No caso, os periquitos australianos são aves pequenas com uma envergadura que é aproximadamente de 18 centímetros em cativeiro e tem também uma esperança média da vida de 12 anos. Já no caso das fêmeas da espécie são ligeiramente mais pesadas, podendo alcançar entre 24 e 40 gramas, enquanto os machos
varia entre 22 a 32 gramas. Eles pertencem à família Psittacidae, que se alimenta essencialmente de sementes. Essa ave ela foi registrada pela primeira vez em 1805 e hoje ela é o terceiro animal de estimação. Na natureza, eles vivem em grandes bandos e outra característica é o fato de emitir vários sons durante o voo e quando está repousando em galhos de árvores. Na importância ambiental, o periquito, por exemplo, o cara suja, possui grande importância na floresta e também para muitos moradores, pois ela é responsável pela disseminação de sementes maiores, que em outras espécies não conseguem quebrar. Com o desaparecimento dele, algumas árvores poderiam se prejudicar, empobrecendo a floresta e, por consequência, também afeta o bem-estar das comunidades que dependem da floresta, né? Por essa espécie ela ser bastante rara, ele chama também muita atenção dos observadores de aves, de periquito. E dessa forma, eles aquecem a economia local e por meio de turismo ecológico. Aqui está listado, né, algumas aves de rapina diurnas e noturnas, né, que são os falconiformes, acipitriforme, estrigiforme, que guardam a semelhança que é facilmente percebida a olho nu. Se comparar, né, uma coruja e um falcão, a diferença é perceptível anatomicamente, né, e também de comportamento. Só que, no entanto, ambas são aves de rapina com grande instinto de caça e possuem o sentido aguçado. Enquanto as aves de rapina diurnas, elas geralmente pertencem às famílias Falconiforme e Accipitriforme, as aves de rapina noturna, elas são quase sempre da ordem Estrigiforme. Além da aparência, existem características essenciais que demonstram a semelhança entre as aves de rapina diurna e noturna. Entre outras coisas, podemos mencionar a dieta carnívora, né, que se conecta a quase todas as espécies de aves rapinas. As aves, elas têm um sentido privilegiado de visão, que é o que favorece nas manobras de caça. Além disso, elas possuem garras fortes nas pernas para segurarem as presas e possui também um poderoso bico em forma de gancho. Essas semelhanças, elas são resultados do processo genético, né, que é a evolução convergente, e as diferenças morfológicas entre as aves de rapina diurna e noturna, elas são bastante evidentes e podem ser percebidas com uma simples observação, né? As aves de rapina noturna, elas são como, por exemplo, a coruja, né? Ela tem um corpo rechonchudo, com a plumagem abundante, né? Possui uma cabeça redonda, olhos grandes, marcantes e quase não se evidencia o pescoço. Já as aves de rapina diurna, elas têm um corpo mais magro, alongado, né? A pelagem ela costuma ser menos desenvolvida. E em todo o mundo, as aves de rapina diurna, elas são muito mais abundantes do que as noturnas. A importância agropecuária, né? Elas se alimentam de pragas, né? Elas exercem, né, um papel no controle biológico. O carcará, um exemplo, né? Ele é o principal predador de largatas, controla insetos nas lavouras e nas pastagens. Os ratos, né? E tem também o controle de ratos, de cobras, que é os gaviões e as corujas, que elas são consumidores habituais, que caçam de dia e à noite. Pessoal, continuidade agora com os coraciformes, tá? Os coraciformes é uma ordem de aves de médio a grande porte, com 6 famílias oriundas, sobretudo elas são descendentes da África e da Europa. As aves coraciformes têm em geral um bico robusto e colorido,
geralmente vermelho ou amarelo. As pernas são curtas e terminam em patas pequenas, mas são muito fortes, total ou parcialmente sindiclásticas. A plumagem é bastante variada de acordo com a família, assim como a presença ou ausência do dimorfismo sexual. As asas arredondadas e curtas são especialmente adaptadas para voo curto. A cauda varia entre dimensões médias e muito grandes. Os coriformes também são aves geralmente arborícolas, que preferem os climas mais tropicais. Bom, pessoal, a importância ambiental e agropecuária é que elas são de bastante importância, sabe, para a polinização e dispersão de sementes, assim plantando árvores naturalmente e contribuindo para a manutenção do equilíbrio da diversidade do ambiente, tá? Além também, elas são muito importantes porque também controlam as pragas, porque elas se alimentam das pragas, tá? Que podem ser prejudiciais às plantações. Os apordiformes. Ela é uma ordem de aves de pequeno porte e são caracterizadas pelo bico longo e asas afiladas. Estes animais, eles têm um metabolismo muito acelerado, em que o batimento cardíaco pode chegar a 1.200 batimentos por minuto. Possuem asas muito longas que batem muito depressa, chegando a 80 batidas por segundo. Possuem húmero curto, músculos de voos muito desenvolvidos, penas secundárias e curtas, 10 penas caudais, pés muito pequenos com garras recurvadas. Essa ordem ela é representada pelos andorinhões e beija-flores. Uma especialidade do beija-flor é a capacidade de pairar no ar enquanto voa, ao realizar movimentos especiais com as asas, que funcionam como hélices de helicóptero, onde manobra adotada quando o beija-flor quer se alimentar do néctar de uma flor, dispensando a necessidade de pousar junto a elas. Essa ordem possui duas famílias, que é a família Apodida e a família Trochilidae. A Apodidae ela é composta pelos andorinhões, que apresentam asas longas em forma de foice. A cauda pode ser curta na maioria das espécies ou longa em poucas. Eles possuem pés pequenos, como os beija-flores, e a sua denominação Apodidae, que significa literalmente sem pés. São grandes voadores e capturam em pleno ar os insetos que compõem sua dieta básica. Eles possuem capacidade de voar em tempestades. Eles nidificam, ou seja, eles criam ninhos em escarpes rochosas, construções humanas como chaminés ou atrás de cortinas d'água em cachoeiras. Eles constroem um ninho em forma de plataforma, composto de musgo, lamas e penas, e material vegetal e também a saliva. Umas poucas espécies brasileiras tecem ninhos de matéria vegetal seca sobre frondes de palmeiras ou em troncos de árvores. Eles chocam ovos elípticos, brancos e imaculados. E, diferente das andorinhas, não conseguem pousar em galhos e fios elétricos, dependurando-se em superfícies verticais, graças às suas adaptações especiais nos pés e nas caudas. A Trochilidae ela é originada das Américas e ocorre desde o Alasca até a Terra do Fogo, no extremo sul do continente, numa grande variedade de habitats. A maior biodiversidade da família encontra-se no Brasil e no Equador, e contém cerca da metade das espécies conhecidas de beija-flores. Elas são aves de pequeno porte, o bico ele é normalmente longo, mas o formato varia bastante de acordo com a espécie, e está adaptado ao formato de flor que constitui a base da alimentação. Uma característica comum é a língua bifurcada e extensível, usada para extrair o néctar das flores. O esqueleto ele é formado por 8 pares de costela e de 14 a 15 vértebras cervicais. E a constituição muscular dos beija-flores está adaptada de forma a permitir um voo rápido e extremamente ágil. São as únicas aves capazes de... O batimento das asas é muito rápido, e essas espécies ele pode bater as asas de 70 a 80 vezes por segundo. Em contraste, as patas dos beija-flores são pequenas demais para a ave caminhar sobre o solo. Assim como na maioria das aves, o sentido do olfato ela não está muito desenvolvido. A visão, no entanto, ela é muito apurada.
além de poderem identificar cores, são um dos poucos vertebrados capazes de detectar cores na faixa da ultravioleta. Eles são poligâmicos. As fêmeas, elas geralmente são maiores que os machos e com cores menos intensas. A postura em geral consta de 2 ovos brancos, por vezes tingidos de tons rosados devido à presença de líquens, utilizados na decoração do ninho para efeito de camuflagem. Ele também toma demorados banhos de sol para sua termorregulação, para a temperatura do seu corpo e para compensarem a excessiva perda de energia decorrente da sua escassa massa corporal. Eles entram em estado de semipor em dias excessivamente frios e durante a noite, e também pernoitam em locais protegidos na vegetação ou em carpes rochosos, diminuindo o ritmo de seu batimento cardíaco. Algumas espécies elas realizam migrações sazonais, que são decorrentes da floração anual de certas plantas, árvores e arbustos. A importância agropecuária. Os andorinhos, eles exercem importante papel no controle biológico de grilos, gafanhotos e outros insetos prejudiciais à agricultura e a pastagens. Essas aves, elas voam praticamente o dia inteiro, a grandes alturas, caçando os insetos numa vasta área, acima das matas, dos campos e das plantações e montanhas. Já os beija-flores, eles atuam como polinizadores de flores das mais diversas famílias botânicas e usam seu longo bico, provido de uma língua bífida enorme, para sugar o néctar das flores. Eles são atraídos especialmente por flores vermelhas e laranjas, mas visitam também flores brancas, como as dos eucaliptos, e amarelas, como as dos ipês. Ele também possui... Eles exercem ele exerce importante papel no controle biológico, pois ele complementa sua dieta capturando pequenos insetos e aranhas. Algumas espécies apresentam serrilhas diminutas, na ponta do bico para auxiliá-las nessa função. Bom, eu vou falar um pouco sobre os anseriformes, a ordem Anseriformes. É uma ordem de aves aquáticas que contém 161 espécies distribuídas por 48 gêneros e 3 famílias: Anafidae, Amidae e a Anseranidae. Incluem aí os gansos, patos e cisnes, que se distribuem restritamente na América do Sul e habitam as zonas aquáticas continentais, como os rios, lagos, pântanos, e algumas espécies mudam-se para habitats marinhos. São animais de grande a pequeno porte e medem entre 30 a 180 centímetros de envergadura e pesam entre 200 gramas e 20 quilos. Pode passar. A importância agropecuária. A importância agropecuária dos gansos, dos patos e dos cisnes, pessoal, é o seguinte: as suas plumas, suas penagens, né, são aí comercializadas por indústrias para a produção de travesseiros, né? E a alimentação desses animais também, eles se alimentam de pequenas algas e também de insetos. Obrigado pela sua atenção. Boa noite.